Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Estou muito bem na medida do possível. Bom, hoje eu quero buscar fazer duas equipes em um só vídeo. Quero hoje falar da Red Bull e da Mercedes, né? Bom, vamos lá, né? Vou falar aqui dos dois pilotos, do Russell e do Antonelli, e do Verstappen e do Tsunoda, né? Lembrando que é minha opinião, né? Vou ser bastante breve, né? Como eu falei ontem pra vocês, eu infelizmente vi os vídeos que eu fiz bonitinho, tudo excluído. Nossa, fiquei puto pra caralho com isso. E não falta muitos dias para as coisas começarem. Eu quero fazer isso antes das coisas começarem, antes do Grande Prêmio da Holanda, né? Eu tava crente que os vídeos tinham dado certinho. Nossa, cara, é revoltante isso, de verdade. Enfim, vamos falar da Mercedes, né? Colocar os números aqui, né? Lembrando aqui, ó, os números são baseados no que a gente viu por toda a temporada, né? Aqui eu vou falar do quali em corrida, né? Quali para corrida, a corrida, quali para sprint, corrida para sprint e pontos no campeonato, né? Isso sempre quem é que terminou à frente, né? Quali pré-corrida, o Russell deu 13-1 no Antonelli. Em corrida, todas as corridas, o Russell ficou à frente do Antonelli, 14-0. Quali pré-sprint, 2-1 o George Russell, né? Em corrida e sprint, sempre o Russell terminou à frente do Antonelli. O Russell está em quarto lugar no campeonato, está com 172 pontos, e o Antonelli está em sétimo com 64 pontos. O Russell, né? O Russell, para mim, é indiscutivelmente, eu acho que é muito difícil assim, a gente colocar uma lista de top 5 pilotos da temporada. Mas eu acho que qualquer lista, de qualquer pessoa que você for perguntar, o Russell está ali em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro. Porque o Russell faz, na minha visão, a sua melhor temporada até então. Acho que ele tem tido resultados extraordinários. Acho que tem ido a pódios inacreditáveis. Não tem cometido erros, né? Não tem cometido erros. E acho que isso é o semblante de um piloto que está chegando em seu ápice. É um piloto que eu particularmente acho ele extraordinário e acho ele sim o candidato ao título, né? Uma questão de ter carro para isso, essas coisas todas, né? Mas para mim o Russell é um piloto espetacular. Acho que faz uma temporada fenomenal. Eu arrisco dizer, eu coloco na minha lista assim, que acho que o Piastri está sendo o melhor piloto dessa temporada. Depois o Verstappen vai, eu acho que depois o Russell, né? Ou se eu quiser colocar o Russell em segundo lugar acima do Verstappen, não é exagero também, tá? Não é exagero pelo que vem fazendo essa temporada, tá? Então o Russell, pra mim, cara, espetacular, né? É porque ele não tem carro para isso, para ir mais à frente ainda, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Quanto ao Antonelli, o Antonelli é um piloto que acho que ano passado, quem me acompanha de maneira mais... Quem me acompanha desde o ano passado, eu sempre expressei muita preocupação com relação ao Antonelli na Mercedes. E por que eu sempre tive uma grande preocupação com o Antonelli? Eu tive sempre uma grande preocupação porque o Antonelli é um piloto que está estreando neste ano. E a Mercedes, por mais que seja a terceira ou quarta força e tudo mais, é uma equipe gigante, é uma equipe grande, é uma equipe histórica na Fórmula 1 e acho que para mim não é o tipo de equipe para fazer o seu piloto estrear, por melhor que ele seja. Eu sempre fui muito contra a postura da Mercedes, a pressa da Mercedes em trazer o Antonelli, né? E acho que as últimas corridas não são por menos, né? Eu não sou de falar eu avisei, nem nada, né? Acho que o Antonelli não é esse tipo de piloto de eu avisei, né? Ele tem tido os resultados um tanto quanto ruins, tem tido também má sorte, vamos ser justos aqui, mas eu acho que ele deveria ter começado numa Williams, acho que ele deveria ter começado ali numa equipe mais de baixo escalão,
Não acho que começar a sua carreira na Mercedes tenha sido certo, porque queira ou não queira, por mais novato que ele seja, é uma pressão a mais, né? E ele cedeu a pressão em alguns momentos nesse ano. O Grande Prêmio da Bélgica é o ápice disso. Ele erra nas duas qualificações ali, né? Que ele teve também teve a corrida sprint, né? E ele cometeu erro nas duas ocasiões, nos dois qualis. Não foi bem nas duas corridas. Foi um final de semana asqueroso, horrível do Antonelli, do Grande Prêmio da Bélgica, e chegou até a rumores de que chorou após o quali para a corrida, né? Porque em nenhum deles ele passou o Q1, né? Então a confiança dele estava totalmente baixa, né? E acho que isso teria um enredo completamente diferente se ele tivesse numa Williams, se ele tivesse numa Racing Bulls. Assim, claro, né? Racing Bulls vamos descartar porque é uma equipe Red Bull, né? Mas se ele tivesse numa Williams, se ele tivesse numa Haas, se ele tivesse numa equipe, sabe? Numa equipe mais de baixo escalão, acho que talvez ele não chegaria a esse nível de pressão psicológica, né? Então acho que, e sem falar também que se a gente olhar o histórico do Antonelli nas bases, ele chegou a pular de categoria. E ano retrasado na Fórmula 2, quer dizer, ano passado, né? Ele não foi lá tão bem assim, né? Então, até o exato instante, é um piloto assim que beleza, surgiu ali e tal, foi bem, grandes prêmios chuvosos e tudo, mas ainda acho que, assim, a gente entrando em defesa dele, o Verstappen também começou desse jeito, né? Assim, claro que o Verstappen não tão desse jeito, né? O Verstappen, tem muita gente que fala assim que o Verstappen também começou batendo e tudo mais, só que no momento a gente via ali o Verstappen ali que cedeu a pressão, né? Igual a gente vê no caso do Antonelli, né? Então eu expresso um pouco a minha preocupação sabendo se a pergunta se foi o correto, né? Inclusive até mesmo a situação que o Verstappen esteve cogitado para ir para a Mercedes, adivinha quem foi o piloto que foi cogitado a dar seu lugar no caso o Verstappen viesse? O Antonelli. Então, se a Mercedes meio que se dispôs disso, por que então que ela trouxe esse menino logo de cara para a Mercedes, entende? Então, não era melhor ter começado de baixo, gente, né? Então, foi tudo uma organização muito... Foi tudo feito na pressa com o Antonelli e claramente os resultados mostram. Claro, o primeiro ano dele, ele não tá tão mal assim, tá? Tem gente aí, como o Durra, tem gente aí como o Colapinto, que tem feito anos muito piores, porque são aberrações, né? Que são pilotos que você não deposita o seu dinheiro em que será campeão, né? Mas ele está melhor do que esses caras. Acho que se tivessem feito de uma maneira um pouco mais calma com relação ao Antonelli, se não fosse o desespero da Mercedes em falar do novo Verstappen, né, porque ele tem essa alcunha aí, né, de novo Verstappen, também para mim já começa errado por isso, colocar esse nível em um piloto novato, né? Acho que isso tem que ser construído, né, e não selado como a Mercedes fez. Então acho assim que a Mercedes cagou em tudo que ela fez com o Antonelli, né? Não estou dizendo que ele vai andar mais, andar menos nas próximas corridas, mas baseado nas 14 corridas primárias que aconteceram nesse primeiro semestre, eu considero uma decepção o desempenho dele, tá? Então, assim, tem feito coisas boas, aqui ou ali, é verdade, eu não vou discordar, mas acho que se a Mercedes tivesse tido menos pressa, tivesse agido, né, como a própria Red Bull agiu com o Verstappen, que o Verstappen, vamos pegar o próprio Verstappen lá em 2015 e começou na Toro Rosso. Com a Toro Rosso, ficou 1 ano e meio lá, né, e só sob pressão do Jos Verstappen, enchendo o saco, né, da Red Bull, é o seguinte, se vocês não tomarem providência, vocês aí da Red Bull não quiserem meu filho, ele vai procurar outros lugares, né. Inclusive foi até aí que a Mercedes perdeu a grande oportunidade de trazer o Verstappen, né? Então, arrependida disso, ela não quis fazer a mesma coisa com o Verstappen, né? Então acho que tem sido tudo feito muito na pressa com o Antonelli, né? E logicamente que ele iria sentir a pressão uma hora ou outra. Mas não é tão ruim assim, tá? Mas fica um pontinho de pressão, né? Quanto a Mercedes é o seguinte, a Mercedes é 2022, é 2023, é 2024, é 2025, mais um ano em que uma equipe
com um projeto gigantesco que ela tem, tipo assim, com a equipe técnica que ela tem, enorme que ela tem, né? Com todos aqueles nomes gigantescos que ela tem lá, e ainda assim não acertar a mão nesse carro, né? Fica o questionamento da Mercedes, porque o Russell venceu no Grande Prêmio do Canadá, a Mercedes foi em muitos momentos a segunda força nessa temporada, né? Mas não saiu disso, né? Igual a Ferrari, que a gente vai falar daqui a pouco. Para mim continua sendo aquela Mercedes que tem desempenhos X em uma pista e Y em outras, né? Vai muito bem em certas pistas, mas vai abominável em outras. E isso não ganha campeonato. Isso não vai ganhar campeonato de construtores, isso não vai ganhar campeonato de pilotos. E para mim fica o grande ar da decepção, não só nessas 14 corridas, mas nesse regulamento inteiro de 2022 para cá. A Mercedes, com todo o corpo técnico fortíssimo que ela tinha, que ela tem, melhor dizendo, não conseguiu acertar a mão na porra do carro, né, nesse regulamento, né? E fica decepcionante porque é uma equipe que tinha um corpo técnico muito forte. Então eu queria saber o que esses caras, qual a cagada que esses caras fizeram, né? Apostando, né, de que esse ano vai e tudo mais, né? E acho que com um ar de decepção, né? Perdeu o Hamilton com isso, né? E até no Antonelli, né, também, né? Fica até essa pressão também. O menino que tirou, entre aspas, claro, né, o Hamilton da equipe, porque a Mercedes ofereceu um contrato muito... qual o termo que eu posso usar? Um contrato muito ruim para o Hamilton, né? Acho que de 1 ano, né? Fazer aquela renovação automática, né, fazer aquela renovação de 1 em 1 ano. O Hamilton não aceitou, achou isso pouco, né? E aí foi para a Ferrari, né? Ele juntou a fome com a vontade de comer, né? Juntou a vontade que sempre teve de ir para a Ferrari com esse desprezo da Mercedes com ele, e ele foi para a Ferrari, né? Então isso foi tudo meio juntado a isso, né? Mas então é isso, né? Acho que a Mercedes é uma grande decepção. Eu estou muito decepcionado com a Mercedes. Beleza, foi muitas vezes nessa temporada o segundo melhor carro. Sim, mas é porque a Ferrari errou a mão e abaixou, deixou a peteca cair. A Red Bull deixou a peteca cair com um carro asqueroso também. Então, assim, é muito mais a Mercedes, por muitas vezes, ser a segunda força nessa temporada, não é nem um mérito dela, é mais um demérito da Red Bull e da Ferrari, né? Então eu não acredito honestamente assim que a Mercedes tenha feito um grande trabalho, não só esse ano, mas também como um todo nesse regulamento, né? Então, é isso que eu particularmente penso sobre a Mercedes, meus queridos. Agora vamos aqui fazer sobre a Red Bull, tá? Então é isso aí, um fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal, é nóis!